Este é o Conexão Futura, ao vivo, aqui pelo canal Futura e também pela internet no nosso site. Você provavelmente já escutou o ditado: o homem é o que come. Mas o que comem os brasileiros? Em 2013, o Ministério da Saúde revelou que 51% da população estava acima do peso, contra os 43% registrados em 2006. A obesidade é apenas um dos problemas causados pela má alimentação, ou seja, o hábito de não comer regularmente, consumir em excesso produtos industrializados e com poucos nutrientes. Na lista de doenças também estão o diabetes, o infarto e outras doenças crônicas. Com o objetivo de promover a saúde e reduzir a desnutrição, o Ministério da Saúde lançou, no final do ano passado, uma nova edição do Guia Alimentar para a População Brasileira. Um texto com orientações que vão desde a escolha do alimento até o preparo. A nossa conversa de hoje é sobre a realidade alimentar do país, o guia e, principalmente, como praticá-lo. Vamos conversar direto de Brasília com o ministro da Saúde, Arthur Quiorio, sobre essas propostas. E comigo, aqui no estúdio, estão Luciana Maldonado, professora do Instituto de Nutrição da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e Newton Gomes, professor na Universidade de Brasília. Você em casa é nosso convidado. Aproveite para tirar suas dúvidas. Participe desta conversa mandando mensagens, comentários e também opiniões para o Facebook e para o Twitter do Canal Futura. Ou então ligue para a gente no telefone 0 operadora 21 2273 5020. Nós vamos começar essa conversa chamando o ministro da Saúde, Arthur Quiorio. Ministro, boa tarde, bem-vindo ao Conexão Futura. Boa tarde, prazer, uma honra estar participando do Conexão Futura, conversando com você, com a Luciana, com o Newton e com todos aqueles que nos acompanham por todo o Brasil. Ministro, a alimentação do brasileiro nesse momento é uma questão de saúde pública. Chegamos a mais de 50% de pessoas obesas e isso certamente tem impacto no sistema de saúde, não é? Na verdade, só fazendo uma pequena correção, nós temos 50,8%, quase 51% da população brasileira com excesso de peso, com sobrepeso, e 17,5% da população com obesidade. Isso é muito preocupante. Nós temos também uma perspectiva futura de cada vez mais a obesidade, o sobrepeso se transformarem num problema de saúde pública, pela carga de doenças associadas não apenas com a diabetes, com o infarto, mas com doenças crônicas, com a qualidade de vida da população, inclusive das nossas crianças, certo? Que saíram numa transição epidemiológica muito rapidamente da desnutrição, graças aos programas de distribuição de renda, Bolsa Família, inclusão social, própria merenda escolar, o aumento do valor do salário mínimo, enfim, um conjunto de políticas econômicas e sociais, mas o que a gente vê de uma maneira muito parecida também com o que aconteceu em outros países, é que a gente sai rapidamente de um quadro que no passado nós tínhamos que lidar com a subnutrição, com a desnutrição, e agora temos que lidar com a obesidade, com o sobrepeso como um problema de saúde pública. A vantagem é que nós, em 8 anos, que nós estamos medindo, pela primeira vez, o percentual de excesso de peso, de obesidade, se manteve estável, diferente do que vem acontecendo com outros países, como México, Estados Unidos e mesmo os outros países europeus. Isso é uma boa notícia, que é a associação de um outro jeito de começar a se alimentar, de cuidar da saúde, de desenvolver práticas corporais, atividade física, mas, de qualquer maneira, é inquestionável que a questão da alimentação saudável se transformou em uma agenda estratégica para o nosso sistema de saúde, para o futuro da sociedade brasileira, das nossas crianças, enfim, para todos nós. Se nós quisermos ter êxito em ter uma população mais saudável, nós teremos que combater a obesidade e sobrepeso, trabalhar o tema da alimentação saudável, das práticas corporais e encarar essa questão como uma questão relevante de saúde pública, central na nossa agenda. O guia vem nesse sentido, então? Exatamente. O guia, ele é muito interessante porque, diferente do guia de 2006, que ele era um instrumento com perfil mais técnico, que quem conseguia se apropriar dele eram os nutricionistas, né? Eram os profissionais especialistas na área.
ele se propôs, a proposta do Ministério foi constituir um processo muito diferente do que a gente tinha até então. Primeiro, um grande envolvimento. Nós contamos com um grande apoio da Faculdade de Saúde Pública, da Universidade de São Paulo, da Organização Pan-Americana, mas houve um envolvimento muito importante das secretarias municipais, secretarias estaduais, outras universidades, pesquisadores, outras áreas, inclusive de fora da área da saúde, e se procurou trabalhar com referenciais muito diferentes. Primeiro, ele é um guia que ele se destina também aos profissionais da área da nutrição, mas ele pode ser utilizado pelos profissionais da estratégia de saúde da família, pelo médico, pelo agente comunitário, pelo enfermeiro, pelo técnico de enfermagem, pela família, pelos professores da escola, porque ele é construído numa linguagem diferente, com uma abordagem diferente. Ele é o primeiro, tem uma característica inédita, que está sendo muito destacada no Brasil e fora do Brasil. Inclusive, a diretora-geral da Organização Mundial de Saúde, Margaret Chan, me pediu autorização para poder reproduzir o guia em outras línguas, porque ele faz uma ruptura com a ideia de classificação de grupos de alimento e de porções. Ou seja, há todo um processo, é um outro jeito de lidar com a alimentação saudável, porque o guia ele acaba adotando uma classificação de acordo com o grau de processamento e se adapta nessa concepção de promoção da saúde e contribuição à prevenção de doenças, ele se adapta à ideia de que é preciso ter uma maior flexibilidade em relação ao consumo de acordo com as necessidades de cada pessoa, orientada pelos profissionais de saúde, mas sem aquela coisa dos grupos de alimento, né, que tenha uma rigidez da cadeia alimentar, da quantidade, da porção mínima, da quantidade de calorias que está sendo observada. Ou seja, há uma singularização, há uma individualização pelos profissionais de saúde, discutindo com o usuário, levando em consideração uma oferta que prioriza os alimentos in natura, os alimentos processados e procura evitar os alimentos ultraprocessados, que têm sido muito importantes na determinação, não apenas da quantidade de açúcar, mas de sódio, de gordura, certo? Que são ingeridas na nossa dieta. Então, ele tem essa característica que está sendo muito bem aceita. Ele procura valorizar também o hábito de comer como um hábito, como um momento especial da vida das pessoas. Ou seja, você não trata só do alimento, mas se trata da comensalidade, do hábito, da possibilidade de comer, de poder desenvolver as práticas culinárias, de poder comprar os seus alimentos, adquiri-los, sempre valorizando o alimento in natura ou o alimento processado em detrimento do alimento ultraprocessado, valorizando na merenda escolar, valorizando, por exemplo, na alimentação das instituições, como os próprios hospitais, a adoção cada vez mais dos alimentos, a preferência pelos alimentos naturais. E, ao mesmo tempo, que se trabalha com a ideia de um sistema alimentar socialmente e ambientalmente sustentável, um grande respeito aos hábitos culinários regionais. Eu acho que nós temos uma culinária no nosso país riquíssima, certo? E, de maneira geral, os nossos guias alimentares, as nossas orientações dietéticas, elas tinham a tendência de desrespeitar aquilo que é o hábito culinário, aquilo que é a disponibilidade de alimentos em certas regiões e a própria cultura local, tá? Então, a gente está, nesse momento, também trabalhando com esses elementos que nos dão outras possibilidades de valorizar, mesmo para as pessoas que, por conta da sua dinâmica de trabalho, vida urbana, dificuldade, se ela tem que comer no ambiente fora de trabalho, procurar dar preferência para os alimentos in natura, para os alimentos minimamente processados, quer dizer, trabalhar sempre com isso e despertar na população, Eliane, um sentimento crítico, para que, à medida em que as pessoas passem a dominar essas informações, elas possam analisar desde uma propaganda na televisão, desde um comercial de alimentos, até a imposição de certos hábitos alimentares que são estranhos à sua cultura, como sendo um padrão de certo, e ela possa ter uma visão crítica, analisar, ter a sustentabilidade. Então, por exemplo, o novo guia alimentar para a população brasileira, ele está sendo disponibilizado em todas as unidades básicas de saúde, para todas as equipes de saúde da família, em todas as escolas, quer dizer, todas as universidades. A ideia é que a gente possa, de fato,
fazer uma grande disseminação, uma grande oferta deste produto construído com muito carinho, com muita evidência científica, porque esse é um outro aspecto. O fato de priorizar a culinária regional, os alimentos naturais, não significa que não se buscou fundamentação nas melhores evidências científicas para fazer o conjunto de recomendações e orientações. Então, tudo isso, né, nos permite que nós possamos dar o grau de prioridade que a alimentação saudável tem que ter na nossa agenda. E, Sim. naturalmente, conclamar a sociedade para que, além da alimentação... também, né, ministro? Não só participar, mas além da alimentação saudável, possa também encarar o desafio de enfrentar o sedentarismo, tá certo? A diminuição do uso de álcool, combater o tabagismo, que são questões decisivas. Sim, ministro. Eu vou interrompê-lo, ministro, e vou trazer um pouco a questão aqui para o estúdio. Claro, à vontade. Até já. Até já. Concorda, Luciana? É preciso uma mudança de comportamento? É bom ver o ministro da Saúde defendendo tanto, né, esse instrumento e essa agenda da alimentação saudável. A gente fica muito animado, né, com essa proposta. O guia tem uma missão indiscutível, né, que é trazer um discurso do setor público, da política pública sobre alimentação saudável. E isso é importante para que os profissionais revejam suas abordagens, né, profissionais, como ele falou, vários profissionais de saúde sejam envolvidos nisso, que a população também possa buscar uma informação de qualidade, fidedigna, que pode confiar, né, porque hoje em dia um dos problemas que a gente tem é o excesso de informação, e às vezes são informações com diferentes objetivos, né, não só o de promover a alimentação saudável. E, além disso, né, é importante que a gente pense também nas escolhas individuais, mas principalmente nos ambientes em que as pessoas vivem também. A gente comece a pensar em políticas que favoreçam essas escolhas. Então, o acesso, por exemplo, a restaurantes, a refeitórios em locais de trabalho. Sim. Né, ou como ele citou, programas de alimentação escolar. Então, a gente tem que começar a pensar agora, né, diante dessa produção do guia alimentar, que outras políticas podem favorecer que as pessoas consigam fazer essas escolhas individuais. Eu trouxe essa questão do comportamento para você, porque, professor Newton, eu também vi que a PNAD, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio de 2013, trouxe um dado assim interessante e, a meu ver, um pouco preocupante também, que uma parte da população em estado de insegurança alimentar realmente, para os pesquisadores, confirmava, não tinha comida na mesa, mas tinha computador com acesso à internet. Como a gente muda isso? Primeiro eu quero saudar o ministro Arthur Quioro e saudar também a edição desse novo guia. Eu acho que é essencial, isso é mais do que oportuno, porque nós vivemos um momento crucial, como bem destacou o ministro. Nosso problema não é obesidade mórbida, nós vivemos uma guerra contra a gordura. Há uma epidemia de gordura e resultado da corrupção das práticas e hábitos alimentares tradicionais. A PNAD revelou, a PNAD de 2008-2009, coisas interessantes. Em primeiro lugar, ela demonstrou um avanço significativo do ponto de vista, a partir da Escala Brasileira de Insegurança Alimentar, da EBIA, de acesso das pessoas a uma alimentação pelo menos regular e permanente, o que reduziu o nível, em tese, de insegurança alimentar por restrição de acesso a números praticamente insignificativos. Pouca coisa, um traço. Entretanto, essa sua observação sobre computador e coisas semelhantes tem a mesma lógica da perda de qualidade da comida. O que aconteceu é que, desde os anos 80, começa uma elevação da curva da renda, a renda cresce e o preço relativo, especialmente de produtos ultraprocessados, que eu chamo de substâncias alimentares, eu me recuso a tratar isso como comida, substâncias alimentares, vem caindo. Então, a assimetria que existia antes entre renda disponível e preço relativo dos produtos diminuiu. Mas o que diminuiu? Diminuiu
o preço de produtos ultraprocessados, que está na raiz do problema que nós enfrentamos hoje. Você tem facilidade de acesso, você tem dados, por exemplo, da POF 2008 e 2009, de algo em torno de 700% no aumento do consumo de refrigerantes. Você tem, portanto, e esse é um dado importante, esse é um fator importante no guia que o ministro Arthur Quiorio destacou. O guia destaca a importância da autonomia crítica, ou seja, você exercer a sua capacidade crítica de analisar a realidade e confrontar a realidade com o conjunto de memórias que você tem. E qual é o conjunto de memórias que nós estamos nos referindo? Conjunto de memórias da alimentação, das práticas alimentares, da tradição gastronômica. Isso é importante. A gente está falando tanto do guia, eu quero apresentá-lo aqui. Esse é o guia alimentar para a população brasileira, é a segunda edição, que foi lançada em novembro. E, ministro Arthur Quiorio, queria falar com o senhor novamente. Me escuta? Eu queria só fazer um breve comentário sobre uma questão que o professor Nilton e a Luciana colocaram, e você provocou, né? Pois não, sim, breve. Que diz o seguinte, nós temos uma pesquisa muito interessante do acompanhamento na estratégia de saúde da família das crianças que estão no grupo das famílias que recebem o Bolsa Família. Quando a gente compara essas crianças com crianças que não estão no Bolsa Família, acontece um achado extremamente interessante que merece ser observado com carinho, que é o fato de que essas crianças estão com menos obesidade e menos desnutrição do que as crianças que não estão no Bolsa Família. Então, é muito interessante porque merenda escolar com qualidade, com produtos da agricultura, da pequena agricultura, agricultura familiar, mudanças de hábitos importantes, uma orientação no cardápio das escolas, das próprias famílias, a partir do aproveitamento dos alimentos in natura, processados, e evitando-se os ultraprocessados, produz mudanças concretas no perfil nutricional da nossa população. Agora, sem dúvida nenhuma, eu concordo que nós temos uma grande disputa no imaginário das pessoas, até porque essa geração fast food, essa geração que acha que o acesso a alguma coisa chamada alimentação se dá com alimento industrializado, ultraprocessado, certo? Ela, na verdade, está trazendo profundos prejuízos para a sua saúde a curto, médio e longo prazo, né? E nós teremos que enfrentar essa questão. 73% dos óbitos do nosso país já são por doenças crônicas degenerativas, doenças não transmissíveis. E a alimentação saudável é um item essencial para poder enfrentar essa nova realidade epidemiológica e demográfica, ou seja, para que a gente, inclusive, possa envelhecer com mais qualidade de vida. Obrigada, ministro, pela sua participação aqui no Conexão Futura. Me escuta? Já saiu? Estou aqui. Muito obrigada. Até a próxima. Imagina, à disposição. Até uma próxima oportunidade, viu? Um abraço. Até logo. Até logo. O guia alimentar que nós mostramos para você ainda há pouquinho está disponível na internet. Para mais informações, no Disque Saúde 136, esse é o telefone, você consegue lá informações de como acessar esse material, que por enquanto, como o ministro falou, ainda está sendo distribuído em locais restritos, né? Escolas, postos de saúde, mas pode ser que essa discussão até estimule o público a querer saber mais, né? Qual ponto você acha realmente mais interessante em termos de, assim, mais polêmico para mudar essa mentalidade aí à mesa do brasileiro? Acho que eu vou pegar carona na discussão sobre o imaginário. Acho que esse é o nosso grande desafio, né, do que se considera como saudável, do que se considera como alimento, né, como o Nilton estava trazendo aqui. A gente já tenta trazer até um outro nome para esse tipo de substância ou produto ultraprocessado, que são substâncias que estão invadindo, né, as prateleiras, as casas. Normalmente são até baratas algumas. Algumas são claro, baratas. São de fácil preparo, né? Provocam, né, essa necessidade de você não gastar tempo. Então, por que não gastar tempo? Né? Cozinhar é um cuidado que você tem com você mesmo, com a sua família. Então, isso não é gastar tempo, isso é investir tempo, né, em produzir um alimento para que as pessoas possam degustar.
nós temos uma jornada de trabalho grande, mas existem estratégias para cozinhar em casa com menos tempo do que a nossa avó gastava, né, utilizando produtos frescos ou minimamente processados. Então, esse é uma grande batalha, eu acho, que a gente tem aí pela frente nos próximos anos, e que o guia ajuda muito a demarcar, assim, concretamente de que a gente está falando, afinal de contas, o que é comida. Professor, o Brasil é um dos maiores produtores de alimentos, né? Seria um contrassenso a gente ainda ter uma população que não consegue se alimentar, ter acesso ao alimento? Bom, por possibilidades e também, enfim, eu acho que é preciso primeiro definir exatamente o que nós estamos falando. A ideia de que nós somos grande produtor de alimentos, se nós estivermos nos referindo a soja, milho, cana-de-açúcar ou açúcar, carne de gado, eu tenho sérias dúvidas a respeito disso, porque, na minha concepção, há uma diferença entre essa ideia de alimentos, que são as commodities voltadas para a exportação, que produzem, no final das contas, um conjunto de coisas que, teoricamente, a gente pode tratar como comida, nós nos referimos a substâncias alimentares ou produtos alimentares. E alimentos in natura. E outra coisa, o que é comida? Arroz, feijão, galinhada, ou seja, o conjunto de produtos que fazem parte do nosso imaginário, do imaginário da cultura popular brasileira, da cultura de alimentação brasileira. Quando o guia se remete a alimentos pouco processados, por exemplo, quando você compra feijão no supermercado, você está se referindo a produtos pouco processados. O que ele fez? Ele passou por um processo de limpeza, de separação, classificação e foi embalado. Mesma coisa o arroz, que passa por um processo de brunimento, limpa, tal, tira a casca. Bom, agora, há uma diferença gritante entre isso e você se deparar com alguns produtos que já estão prontos e cuja lista de componentes ocupa mais do que o título do alimento. Então, veja bem, tem um autor, o Michel Polanyi, que diz o seguinte, que se você quiser saber se algo é alimento, você tem duas alternativas. Uma delas é levar sua avó ou bisavó no supermercado. Tudo aquilo que ela não reconhecer como comida, trata-se de outra coisa, mas não comida. Ou você levar uma criança do primeiro grau, no terceiro ano do primeiro grau. Se ela não conseguir ler qualquer um dos nomes que compõe aquele negócio que está na embalagem, na primeira, se afaste porque trata-se não comida. Então, essa ideia de que o Brasil é produtor de commodities, é bem diferente do que produtor de alimentos, é bem diferente. O guia deixa isso muito claro, que o guia está dizendo o seguinte, olha, nós estamos fazendo uma defesa da comida. Nós não estamos discutindo genericamente alimentos, nós estamos defesa da comida. Tanto é que, para concluir, o guia chama a atenção para uma coisa quase singela. Evite comer sozinho, coma com outras pessoas ao seu lado, compartilhe, converse com as pessoas. Isso faz toda a diferença do mundo. Isso é comida. Outra coisa é soja com sabor costela ou milho com sabor queijo. Isso aí trata-se de outra coisa, comida não é. Que o guia agora esclareça, que a população se sinta, enfim, realmente estimulada a buscar esse conhecimento novo que está à disposição. Não é isso? Obrigada pela participação de vocês no Conexão Futura. Até a próxima. Até a próxima. Eu espero você também aqui de segunda a sexta-feira, ao vivo, às 2h30 da tarde, ou então nas nossas reprises, à 00:30 e às 7h30 da manhã. E a qualquer hora do dia ou da noite no site do Futura. Até a próxima!